Boa tarde, meu nome é Andressa Tedesco Andretta, sou orientada pelo professor Silvio Zanata, e hoje eu vou falar sobre o meu projeto que consiste no estabelecimento de um ensaio imunoenzimático, uma ELISA baseado em células, para detecção de anticorpos anti-USP2B. Bom, dando destaque à deubiquitinase USP2, a USP2 é membro da mais extensa família de deubiquitinase, chamada USP, e ela existe sob duas diferentes isoformas, a isoforma A e a isoforma B. Porém, não existem anticorpos monoclonais que consigam diferenciar as duas isoformas, o que justifica, então, a produção de anticorpos monoclonais para estudos da USP2 e seu envolvimento nos papéis celulares. Já existe um anticorpo monoclonal produzido para a isoforma A, então, para que se elucide o papel da USP2B na carcinogênese, é interessante que anticorpos monoclonais isoformas específicos para a isoforma B sejam produzidos. Bom, então, como objetivo desse projeto se dá o desenvolvimento de um método de screening eficaz para fazer análise e a seleção de clones positivos anti-USP2B. Então, o presente projeto ele vai fazer o quê? Ele vai tentar padronizar um método de screening que seja baseado em ensaios de cell ELISA, ou também conhecidos como ELISA baseado em células. O ELISA baseado em células, na verdade, ele é muito parecido com o ELISA tradicional, porém ele tem a possibilidade de mensurar analitos-alvo in situ, ou seja, dentro das células. Por que a gente não pode usar um ELISA tradicional que pegaria o USP2B e a dissolveria nos poros? E se precisa dela dentro das células? Por questões de que a expressão da USP2B em cultura se dá de uma forma tóxica e a gente tem essa impossibilidade de obter a proteína de uma forma purificada para fazer os ensaios de ELISA tradicionais. Bom, como que se dá o funcionamento de um ELISA baseado em células? Basicamente, a gente vai ter a linhagem celular ali fixada nos postos através da utilização de paraformaldeído. Essas células, então, elas são transfectadas com o vetor de produção da proteína de interesse, que no caso seria de USP2B, e aí elas vão estar produzindo essa proteína, nesse caso, de uma forma intracelular. Então, essas células são permeabilizadas ali nos postos com o uso de triton para que se permita a entrada dos anticorpos que fazem o reconhecimento da proteína. No nosso caso, a proteína USP2B possui causa de histidina, de forma que anticorpos anti-RIS vão ser utilizados para fazer a sua detecção. Posteriormente, anticorpos anti-IgG são adicionados, conjugados a peroxidases, para fazer a reação colorimétrica ao final do ensaio. Bom, nos experimentos foram utilizadas células REC293T, que são uma linhagem tumoral de rim de células aderentes. Então, inicialmente, a gente tentou procurar um método de bloqueamento e de transfecção que fosse eficaz. Então, o primeiro que a gente testou foi basicamente pegar uma placa-mãe de células, transfectar elas ali dentro, e aí, após passadas as 16 horas necessárias, essas células eram soltas da placa e transferidas para a placa de ELISA de 96 postos. E isso ficou na estufa, então, para esperar as células aderirem novamente. Após as células terem sido semeadas na placa de 96 postos, a aparência que a gente esperava era essa aparência espraiada aqui das células, que seria a aparência normal das células de REC293T. Entretanto, o que a gente observou foi que as células estavam com uma aparência em formato circular, que indicava que elas estavam desaderidas, passaram por um processo de sofrimento celular e de morte celular, e aí o experimento foi interrompido, porque a gente não podia dar sequência com as células em sofrimento. Por conta disso, a gente buscou novas maneiras de fazer esse processo de transfecção e de bloqueamento. Então, a gente tentou comparar duas condições. A condição que a gente chama de condição 1, a gente pega as células, tira da plaquinha, coloca elas na placa de 96 postos e deixa isso um dia lá na estufa esperando que elas façam a sua adesão. Uma vez que as células estiverem aderidas, né, elas já passaram por esse processo ali de tentar se aderir novamente. Já na condição 2, a gente pega, então, as células que estão nessa placa-mãe, solta elas para poder fazer a transfecção, transfecta aqui e logo após, já no mesmo dia, sem esperar elas se aderirem em nada, a gente passa para a placa de 96 postos e coloca isso na estufa. Então, aqui a gente vai ter as células tentando se aderir e passando pelo processo de transfecção ao mesmo tempo. Então, para isso, definidas as condições que a gente ia testar, a gente foi comparar, então, um ensaio a condição 1 com a condição 2, utilizando os mesmos parâmetros, que seriam, por exemplo, as células transfectadas com SP2B, a nossa proteína de interesse, e as células transfectadas com um vetor vazio pcDNA, que seriam as células controle, para a gente estar comparando células com a proteína e sem a nossa proteína de interesse. E aí, analisando alguns protocolos, a gente viu que são necessárias cerca de 25.000 a 50.000 células por poço. Então, a gente, nesse experimento que a gente definiu utilizar a quantidade máxima de células que esses protocolos falavam, que seria 50.000 células, e a gente testou algumas quantidades de DNA, que seriam 0,2 microgramas e 0,3. Além disso, a gente percebe pela análise da legenda e das cores que a quantidade de 0,3 microgramas de DNA é a melhor para essa quantidade de células ali. Entretanto, a gente não conseguiu a reprodutibilidade desses ensaios utilizando 50.000 células por poço, porque as células morriam e desaderiam, provavelmente por um excesso do número de células. Dessa forma, a gente tentou desempenhar um próximo ensaio utilizando uma quantidade menor, que seria de 40.000 células por poço, testando novamente as quantidades de DNA que seriam utilizadas, sendo 0,3, 0,6 ou 0,9 microgramas. Como resultados, aqui a gente percebe, comparando as quantidades de DNA, que a quantidade de 0,3 microgramas ela tem um desempenho melhor nas células. E enquanto as de 0,6 e a de 0,9 já trazem menor sinal. Além disso, olhando o aspecto visual dos postos, a gente via que realmente os postos transfectados com mais DNA, as células estavam desaderindo. A gente tinha certos espaços ali presentes por conta da morte celular, o que não acontecia com a quantidade de 0,3. Então, aqui a gente definiu a quantidade de células, que seria as 40.000, que a gente conseguiu a reprodutibilidade posteriormente, e a quantidade de DNA. Bom, então, como conclusão, a gente teve a padronização desse ensaio, onde todas as condições variáveis foram definidas para um ensaio de screening dos hibridomas, onde, então, a condição 1 de plaqueamento seria utilizada, ou seja, com células pré-aderidas nas placas de 96 postos, seria realizada a transfecção, com uma quantidade de 40.000 células por poço, transfecção dessas células com 0,3 microgramas de DNA. Obrigada.